Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje antes de começar o vídeo eu queria mostrar pra vocês a nova tendência aqui no Brasil que tá virando uma febre, são as coquedamas. Existem diversos tipos de coquedama que o pessoal usa hoje em dia. No nosso caso, a gente está montando algumas com plantas ornamentais, com mini anturo, mini samambaia, e são produtos que você já pode encontrar no site da empresa iPlants, né? www.iplants.com.br. Pessoal, e para vocês que não me conhecem, meu nome é RD, que sou o autor desses vídeos, tá? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E nesse canal eu costumo filmar diversos gêneros de orquídea, tá? E para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa um joinha pra gente. Aqui temos uma micro-orquídea, a Capanemia superflua. Pessoal, dá uma olhada nessa micro-orquídea, como ela chama atenção. A sua flor tem entre 1 a 2 centímetros, tá pessoal? É uma micro-orquídea, são mini flores. Essa espécie de orquídea, ela se dá super bem em lugares um pouco mais frios, tá pessoal? Ela é encontrada em lugares mais montanhosos aqui da região sul e sudeste do Brasil. A Capanemia, se ela for cultivada em lugares muito quentes, pessoal, ela não vai se dar muito bem, tá? A parte vegetal e principalmente a parte radicular dela tem muito fácil acesso ao seu apodrecimento, tá? Então ela exige um pouco mais de baixa temperatura, lugares mais amenos e mais fresco. Aqui temos as Platycerium gigante, pessoal, dá uma olhada, que interessante. Nesse caso a gente fez um buraco no vaso, tá? Um vaso de plástico, tamanho 30, e a gente plantou ela aqui no meio. Ela vai ficar super legal. Bom, eu vou tentar pendurar ela aqui para tentar filmar para vocês, fica até mais fácil. Então pessoal, como vocês podem observar, a gente colocou esse sistema aqui de gancho, né, para ficar mais fácil. E o interessante dela é que com o tempo, essa coroa de baixo vai acabar abraçando esse vaso. Então daqui mais ou menos 3 anos eu vou ter que replantar ela, passar por um vaso maior, ou se não amarrar ela em uma árvore, tá? Pessoal, para o cultivo das Platycerium é muito interessante a gente ficar atento com a questão da luz, tá? O excesso de luz pode acabar queimando as folhas dela. Então o que a gente recomenda? Sempre utilizar um sombreamento de 65%, 70%. Isso aí já vai permitir uma luz muito boa para ela. Em relação à luz, desculpa pessoal, sobre a água, né? A gente costuma molhar 2 vezes por semana, tá? Isso aí já permite uma umidade muito boa interna desse vaso. Em relação à umidade, pessoal, a gente tenta manter uma umidade acima de 70%. Por quê? A alta umidade ela vai aumentar a sua rapidez no seu desenvolvimento vegetal. Então aqui ao lado vocês podem até observar que a gente fez um furo mesmo, né, nesse vaso e acoplamos a Platycerium gigante. E o mais interessante, deixa eu abaixar agora esse vaso, o mais interessante é que nesse modelo de vaso é que a gente pode plantar algumas orquídeas aqui dentro, tá? Como as Phalaenopsis, algumas espécies também de orquídea, que daí ela vai ficar super legal. Para vocês que tem essa planta na sua casa, no seu apartamento ou no seu orquidário, fica uma boa dica para você fazer, tá? E o legal é que você aproveita 100% do espaço interno do vaso. Então nesse caso a gente colocou substrato faltando mais ou menos 4 dedos até encher o vaso, ou seja, tem muito espaço para você acabar utilizando para plantar alguma orquídea dentro dela. Aqui temos algum gênero do cataceto. Pessoal, aqui é um resultado de 2 cruzamentos, tá, que a gente fez. É o cataceto cerno com o cataceto fimbriatum. Após esse vídeo eu vou postar uma foto para vocês verem o resultado, tá, desse cruzamento. Pessoal, é muito importante a gente saber sobre o gênero cataceto, principalmente em meados de junho e julho, começo do inverno. É muito comum as folhas começarem a ficar amarelas, no caso desse vaso aqui. E é normal também as folhas caírem, tá? Elas vão ficar secas e vão cair. Isso é normal porque a planta se sente muito com a temperatura, tá? E assim que ela acaba perdendo as folhas, após mais ou menos um mês ela solta mais um broto aqui na parte lateral. E assim que vem esse broto, desse novo broto, ela sai uma nova haste. Tá. Pessoal, a gente cultiva os nossos catacetos em um lugar bem arejado, tá bem ventilado, juntamente
com a Epidendro ibuguense, também é uma espécie de epidendro. Deixa eu tentar filmar de perto a flor dela. É um epidendro que chama muita atenção, diferente dos outros, ele não cresce muito, tá? Ele tá com mais ou menos 60 até 80 centímetros de altura, tá? Se fosse um epidendro nativo, mesmo do mato, ia chegar acima de 1 metro, tá? Nessa espécie aqui de Epidendro ibuguense, ela bate até 60, entre 60 e 80 centímetros de altura. A gente plantou nesse pote 12, tá utilizando um substrato bem drenado, mas logo a gente vai ter que fazer o seu replantio para um vaso maior, porque ela tem uma fácil, ela brota muito rápido, tá, pessoal? Muito rápido. Ela tem atualmente 1 ano e 3 meses de cultivo aqui no nosso sítio, e vocês podem observar que nesse pote 12 ela tá com bastante broto. Então logo a gente vai ter que replantar em um vaso maior. Então, pessoal, agora voltando a falar um pouco mais do gênero Catasetum, deixa eu tentar filmar para vocês alguma que está com uma haste um pouco mais adiantada. Ou no caso desse daqui, né, ela soltou com 2 hastes. Então esse mês ela vai soltar 2 hastes, e assim que ela murchar, normalmente as folhas caem, tá? E ela apresenta mais um broto aqui ao lado. E desse broto novo acaba sendo mais uma haste floral. Tá? E pessoal, também para vocês que cultivam e gostam do gênero Catasetum, fiquem atentos com o microácaro, tá? Normalmente ele pega na parte de baixo da folha. Então se você começar a observar algumas manchas escuras na folha, fiquem atentos porque pode ser ácaro. Para a prevenção dos ácaros, eu fiz um vídeo explicando um pouco mais sobre insumos, sobre defensivos que a gente pode estar utilizando contra ácaros. São 3, tá, pessoal? Muita gente utiliza detergente com água, outros gostam de utilizar químicos e outros biológicos, tá? Lembrando que para você que gosta de usar químicos, pessoal, lembre-se sempre de utilizar máscara e luva, tá? Pelo simples fato do produto ser muito forte. E para você que costuma usar a água com detergente, pessoal, não passem constantemente, tá? Uma vez por mês é o ideal para você aplicar, porque se você aplicar muito detergente, o Catasetum vai acabar sentindo muito. Então, com o tempo ela vai ficando amarela, a parte das folhas. Então, fiquem atentos. Aqui temos o Catasetum pileatum album. Pessoal, dá uma olhada na flor desse gênero de Catasetum. Esse Catasetum, pessoal, eu já fiz vários vídeos já relatando desse gênero, mas eu queria falar um pouco mais sobre ele hoje. É um gênero que chama muita atenção, não só pelo tamanho e cor, mas pelo cheiro que ela apresenta, tá? Ela exala um cheiro muito forte de hortelã. É bem engraçado, né, por encontrar, né, alguma orquídea que tenha cheiro de hortelã, mas essa daqui apresenta um cheiro bem forte, principalmente na parte da manhã. E ela serve para o mesmo cultivo daquele cruzamento de Catasetum cerno com fimbriato. A gente tem que ficar muito atento com a questão dos ácaros, né, embaixo da folha. Cultivar em um lugar bem ventilado. E pessoal, em relação à luz também, utilizando uma tela de 65% até 50%, ela vai aceitar. Aqui é o resultado do Catasetum cerno com Catasetum fimbriatum. Pessoal, vocês podem observar que puxou muito, né, no formato do Catasetum fimbriatum, e a cor não deu 100% do cerno, ela deu essas manchas internas, então saiu com uma cor bem interessante. Deixa eu filmar mais uma flor aqui ao lado para vocês verem. Aqui temos o Catasetum João Estivale, tá? Nesse gênero de Catasetum, pessoal, ela apresenta uma cor bem escura, tá? Um vinho quase negro. Ela está começando a abrir agora, não está 100% aberta, mas para o seu cultivo também inclui sobre aquela Pileatum albus, cerno com fimbriatum, então a gente cultiva todas elas juntas. Esse Catasetum, pessoal, está com atualmente 2 anos e meio de cultivo aqui no nosso sítio. Como a gente pode observar, ela já apresentou 3 pseudobulbos antigos, tá? Então desses 3 pseudobulbos já veio a haste floral, ela já murchou e logo em seguida saiu mais um broto, tá? A gente considera como um filho. Então a partir desse filho acabou sendo mais uma haste floral e acabou resultando nessa floração.
E agora falando um pouco mais sobre os híbridos, pessoal, aqui temos uma Cattleya BLC Ancleo Baina. Pessoal, esse híbrido chama muita atenção, não só pelo tamanho, vocês podem observar que é quase o tamanho do meu palmo, mas a cor que ela apresenta, um labelo bem escuro, né, bem vinho. Essas pétalas saíram meio flameadas, como vocês podem observar. Tá? Pessoal, essa Cattleya está com atualmente 3 anos e meio de cultivo aqui no nosso sítio. Logo eu vou ter que fazer o seu replantio, retirar ele desse vaso 15 e estar replantando em um cachepô de madeira ou até um vaso maior. Para o seu cultivo, pessoal, o que a gente indica para vocês que têm híbridos na sua casa, no seu apartamento ou no seu orquidário, é muito importante as BLCs, né, as Cattleyas em geral, tomarem um pouco de luz, principalmente a luz da parte da manhã, né, que é uma luz mais fraca. Após a meio-dia é interessante você recolher ela dentro da sua casa, porque o excesso de luz também pode acabar queimando a sua parte vegetal. Para o sua... Pessoal, em termos de água, a gente costuma aplicar 3 vezes por semana a água, tá? Como agora é uma época um pouco mais quente, então a gente costuma molhar 3 vezes por semana. Isso já permite uma boa umidade interna do vaso, não vai deixar a sua raiz apodrecer e sempre utilizando um substrato bem drenado, tá, pessoal? Casca de pinos e carvão, para deixar ela bem drenada, para evitar o acúmulo de umidade interna no vaso. Eu vou tentar filmar mais de perto aqui para vocês verem esse híbrido. Aqui temos uma Cattleya Candy Ball Ruby Red. Eu já fiz um vídeo já relatando desse híbrido de Cattleya. Pessoal, esse híbrido chama muita atenção pelo tamanho da sua flor. Ela lembra muito a flor das Sufronites, tá? Não tem como a gente afirmar se tem alguma genética das Sufronites misturada nesse híbrido, mas, pessoal, ela chama muita atenção. Deixa eu tentar filmar ela de pertinho aqui para vocês verem. As pétalas são levemente rajadas e o seu miolo também. Ele apresenta essa cor amarela com vermelho, dando uma impressão de uma cor de fogo. Aqui temos uma Encycla cordígera labelo grande. Ela chama muita atenção pelo formato, né, das suas pétalas. Esse labelo branco também relativamente grande. Pessoal, a gente plantou nesse pote 12, tá? Ele está com atualmente 1 ano e 2 meses de cultivo aqui no nosso sítio. E é uma Encycla que está se dando super bem no nosso ambiente. O legal é que dá algumas oscilações de cores. Essa aqui saiu com as pétalas esverdeadas, né, um pouco mais clara. Já essa aqui ao lado, ela saiu com esse labelo um pouco mais escuro. A gente cultiva ela juntamente com outras Cattleyas, tá, pessoal? Utilizando uma tela de 65%, sempre utilizando um substrato bem drenado, tá? A gente costuma aplicar o nosso adubo bocashi uma vez a cada 2 meses. Isso aí já vai permitir com que ela se desenvolva super bem no seu cultivo. Aqui temos um resultado, né, de um cruzamento, é uma LC Golden Tan. Pessoal, essa LC chama muita atenção pela cor, né, que ela apresenta. Esse híbrido de Cattleya está com atualmente 2 anos e meio, né, de cultivo aqui no nosso sítio. Ela está se dando super bem, tá? A gente está usando um atalado de 65%. Deixa eu tentar filmar um pouco mais de perto para vocês verem a cor do labelo dela. Aqui temos uma Laelia purpurata tipo. Pessoal, dá uma olhada na cor dela e no seu tamanho. É uma orquídea que chama muita atenção. Essa Laelia purpurata é uma espécie, né, de orquídea. Ela apresenta uma cor levemente rosa nas pétalas. O seu labelo é bem escuro, é um rosa quase vinho, tá? Uma cor que chama muita atenção. A sua época de floração é agora, meados de novembro, dezembro, ela já começa a sair flor. Pode ser que dê alguma diferença em relação à floração, isso vai depender muito na questão da região onde você mora. Tá? Só para vocês que cultivam a Laelia purpurata na sua casa, no seu apartamento ou no seu orquidário, lembre-se de utilizar sempre um substrato bem drenado. Tá? Tem muita gente que opta também em plantar em cachepô, né, de madeira, ela vai se dar super bem também. E é isso aí, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado hoje o meu vídeo aqui no YouTube. E para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva já aqui embaixo e já deixa aquele joinha pra gente. Obrigado, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.